sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em pazes do céu e o mar. O meu coração goza calma e não poderá vingar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus esteja com cada coração esta noite, nesse culto de adoração, celebrando a Páscoa, o qual denota a ressurreição de Jesus, a esperança que é dada a cada um de nós, aqueles que cremos no próprio Filho Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor nesse tempo todo especial. Quero agradecer a todos que nos acompanham, que estão conosco no nosso culto. E já iniciando, nós cantaremos o hino 476. O hino 476 do cantor cristão, que tem como título Brilho Celeste. Cantemos na capela, você acompanha aí, juntamente conosco, num coro uníssimo, mas o nosso Deus com certeza se agrada quando nós louvamos a Ele através dos cânticos, que fala com certeza ao nosso coração. Cantemos então. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não há de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga,
junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a nação. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Louvado seja o Senhor, que cântico maravilhoso que tem esta letra, esta promessa ao nosso coração, que brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. E esta verdade bendita é na vida daqueles que realmente entregaram o seu coração a Jesus, dedicando a sua vida a Ele através do seu amor e também da sua forma de andar segundo a mensagem de Jesus. Então, que vocês sintam amados pelo Senhor esta noite. Abra lá Salmo 51, leiamos Salmo 51 e vamos ler do 1 ao 19. Salmo 51, do 1 ao 19. Aqui temos uma grande promessa ao nosso coração. Uma grande promessa. O texto diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás dito por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no meu íntimo, e no meu recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado,
coração compungido e contrido, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Queridos, como é bom saber que podemos confessar a Deus os nossos pecados. Como é bom saber que o Senhor perdoa os nossos pecados. E nós estamos agora diante de Deus. E somente Deus, nesta hora, conhece o seu coração, o meu coração. Somente Ele sabe o que você está vivendo. Por isso, diante desse texto, diante do que nós lemos aqui, que nós possamos esta noite pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E com certeza Ele nos purificará, porque no 17 ele diz assim, o texto do salmista: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não o desprezará, ó Deus. Que tenhamos esta alegria de primeiro de reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça de Jesus na nossa vida. Segundo, consciente desse pecado que nos afasta do nosso Deus, nós aqui com o coração compungido, como o texto diz, o espírito quebrantado, nós podemos dizer ao Senhor em uma voz audível: Senhor, perdoa-me. Senhor, restaura-me. Senhor, me dê vigor, para que eu continue essa semana juntamente contigo, para que o Senhor me ajude em todas as minhas áreas que precisam da tua ajuda e da tua presença. Ou seja, como diz aqui o texto aqui no 15, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Nós estamos aqui porque o Senhor merece o nosso louvor, mas o Senhor se agrada com um coração compungido, um espírito quebrantado, reconhecendo que carece do perdão e da misericórdia do Senhor. Como nós vimos logo no início, no versículo 1, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E no 3, o salmista reconhece isso. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, e pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás dito por justo no teu falar e puro no teu julgar. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E através dele, de Jesus, em nome de Jesus, nós podemos esta noite, como nós cantamos logo no prelúdio, sossegai, descansar, experimentar este grande amor compassivo, benigno, e como nós lemos, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Que maravilha saber que nós podemos nos assentar diante dele e pedir nosso perdão. Pedir que ele lave o nosso coração, limpe a nossa boca. Que coisa boa saber que o nosso Deus fará isso se você reconhecer agora diante dele. Vamos orar. Vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus sabe. E se há algum pecado não confessado, algum pecado que te atrapalhe, que te tire da presença do nosso Deus,
Este é o momento de você reconhecer e pedir perdão. Cristo vive. Hoje é a Páscoa, a ressurreição. Cristo está vivo e pronto a nos perdoar de todos os nossos pecados. Pai, obrigado por esta noite toda especial. Como é bom saber, ó Deus, que apesar de sermos tão indignos, tão maus, como nós lemos no Salmo 51, onde nós somos gerados no ventre da nossa mãe como pecadores, mas nós podemos esta noite, ó Pai, descansar, sossegar a nossa alma, porque nós podemos, diante da Tua presença, somente você e Ele, nós podemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, restaura a minha alegria. Senhor, faze-me andar nas Tuas veredas. Ó Deus, que este culto que prestamos ao Senhor agora possa, ó Deus, realmente chegar ao Teu trono com um aroma suave, porque o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor deseja um coração contrido, um coração quebrantado diante da Tua face, um coração disposto a ouvir a Tua voz. Ó Pai, nos ajuda como igreja esta noite, nesta noite de celebração, de culto de Páscoa, perdão, que nós possamos entrar na Tua presença e dizer: Senhor, muito obrigado pelo Teu perdão, que somente através de Jesus nós podemos alcançar. Obrigado. Obrigado pela Tua liberalidade, Senhor, para conosco. E nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Cantemos o hino 354 do cantor cristão, que tem como título, Cada Momento. É um hino maravilhoso também, que tem uma mensagem inspiradora, que nos eleva mais próximos desse Deus. E nesta hora também, queridos, como igreja, como ordenança do nosso Jesus, do nosso Deus, nós cantaremos e assim dedicaremos aos dízimos e ofertas alçadas. Nós dedicaremos àqueles que estão, por amor a Jesus, estão contribuindo, estão devolvendo ao Senhor os seus dízimos e ofertas. E quero desafiar a você, meu irmão, que ainda não está se dedicando ao Senhor totalmente, porque dízimo, entrega de dízimo é culto, é serviço. Se você ainda não tem feito, meu irmão, você não sabe as bênçãos que Deus tem para a sua vida quando nós confiamos e quando nós entregamos ao Senhor o que é dele, nossos dízimos e nossas ofertas. Louvado seja Deus por aqueles irmãos que têm confiado a sua vida no Senhor também, nos seus recursos financeiros. E se Deus assim nos permitir, estou esperando que acabe este momento difícil que estamos atravessando. Como igreja do Senhor Jesus, nós abriremos a nossa conta corrente, e aqueles irmãos que estão longe de nós, que têm nos acompanhado também, se desejar cooperar também, ficará à vontade. Eu vou depois, posteriormente, colocar a conta corrente, ok? Cantemos cada momento que nós possamos confiar no Senhor através dos dízimos e ofertas alçadas. Cantemos. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia, ó Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor,
cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal. Ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia, ó Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia, ó Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas Lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Que promessa, né, queridos? Que mensagem tem esta letra, né? Esse hino 354. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz. Cheio da graça que vem de Jesus, cada momento o Senhor me conduz. Esta é a grande alegria inerente do crente, que a cada momento, independentemente do que estamos vivendo, como foi publicado aqui, que Deus esteja conosco em todos os dias, sustentando a sua igreja nesse tempo tão difícil, mas a cada momento o Senhor me conduz. E que Ele esteja conduzindo a sua vida. Já lemos o Salmo 51, já cantamos sossegai, já entendemos que nós estamos diante de um Deus que é compassivo, misericordioso, bondoso e perdoador. Já cantamos que o Senhor realmente nos conduz em todas as áreas da nossa vida. O que Ele quer, queridos, é que nós não retenhamos o que é dele, os nossos dons, os nossos talentos. E a sua presença esta noite realmente nos dá alegria, mas principalmente no coração do nosso Deus. Oremos então e coloquemos, os dízimos e ofertas, alçadas. Agradecemos também o irmão Adonias, o irmão Neto, que são o tesoureiro, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, que tem sido uma peça fundamental nesse tempo em buscar os dízimos, e nós agradecemos pela vida deles também. Ok? Oremos, Agora, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a liberdade em realizar esse culto online, como nós oramos antes do culto aqui com a irmã Valéria, e ela orou dizendo assim que o nosso desejo está na igreja, está no templo, está reunido com os irmãos, mas não é possível ainda. Mas é uma alegria nós podermos aqui juntos, mesmo à distância. Eu venho falando isso há muito tempo, mas é necessário. Mesmo à distância, o Senhor Jesus está presente. O Espírito Santo,
nos consola, nos conforta, nos alegra o nosso coração. Ó Pai, eu quero agradecer àqueles irmãos, ó Pai, de uma forma muito especial, tremenda também, ó Pai, que têm sido fiéis ao Senhor através da devolução dos dízimos e ofertas. A nossa gratidão por esses queridos, ó Pai, e que, como diz na sua palavra, com certeza eles estão, ó Deus, sendo enriquecidos pelo Senhor, não há dúvidas disso. Mas queremos também pedir, Senhor, por aqueles que ainda têm medo, que aqueles ainda que não compreenderam, ó Deus, de uma forma cabal, ó Pai, a necessidade de entregar seus dízimos. O Senhor também, ó Pai, possa ajudá-los, ó Pai. Somente o Senhor pode fazer isso. Que a nossa igreja, ó Pai, seja sustentada pelo Senhor, mas sustentada pelos dízimos e ofertas também colocados no Teu altar. Que haja responsabilidade dessa igreja, da diretoria, na administração desses recursos para a honra do Teu nome, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado pela irmã Valéria que nos ajuda, ó Deus, aqui nos bastidores, que o Senhor também a recompense em nome de Jesus. E a todos nós presentes, que o Senhor também fale ao nosso coração. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns irmãos já estão colocando os seus motivos de oração. A irmã Valéria já está ali redigindo e escrevendo. Se você tem algum motivo especial, algum motivo que você deseja que esta igreja ore pela sua vida, enfim, algum motivo especial, gratidão, talvez preocupação, escreva para que nós, no final, nós vamos orar pela sua vida, ok? Enquanto isso, enquanto você escreve, se você se desejar, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, Marcos, capítulo 14, nós vamos ler do 62 ao 65, Marcos, capítulo 14, do 62 ao 65, Marcos 14, do 62 ao 65, o texto das Sagradas Escrituras nos fala assim: Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, dando-lhe murros, e diziam: Profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas no seu rosto. A morte que traz vida é o tema que nós trataremos esta noite, esse culto de Páscoa e de adoração ao nosso Deus. Pai, estamos diante do texto lido e outros textos que nós vamos ler, ó Pai. A Tua palavra é bendita, a Tua palavra é séria, por isso prepara os nossos corações para ouvi-la, como ouvimos até aqui, e também prepara o nosso coração para que ele seja fértil e que dê frutos, ó Pai, através da Tua mensagem. Usa a minha vida, apesar de eu não saber nada, mas que o Senhor usa-me como um instrumento vivo nas Tuas mãos. Um instrumento vivo, porém muito bem afinado pelo Espírito Santo na minha vida. Ó Deus, nos ajude a entendê-la, compreendê-la, amá-la e colocá-la em prática no nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A morte que traz vida. Nesta narrativa de Marcos capítulo 14, nesta narrativa tão singular do sofrimento do nosso Senhor na sexta-feira, onde ele é julgado sumariamente à morte, e morte de cruz, e ele foi julgado à morte
e morte do cruz, porque ele disse a verdade. Sou, disse Jesus, sou. Eu sou esse Messias, o prometido. Ou seja, o Filho de Deus agora é suplicado vergonhosamente. Cuspiram nele, vendaram os seus olhos, deram murros e tapas na sua face. Eu creio que cada palavra aqui que nós lemos e que nós observamos no texto deve ser cuidadosamente observado por nós. E fazer toda esta caminhada que Cristo andou da sexta para o domingo. E assim, queridos, não percamos nenhuma das terríveis aquilo que Jesus sofreu na sexta-feira. Nós não podemos celebrar a Páscoa sem lembrar deste sacrifício que o próprio Cristo viveu. Assim, esta noite, queridos, eu conclamo a você, cuidadosamente eu reitero, entender o que Cristo sofreu. É extremamente, olhando para um texto desse e pintando esse quadro, é extremamente desolador. É desolador. É uma cena que nós, quando lemos isto, nós percebemos o quanto Cristo padeceu por amor a nós. E eu conclamo, a você, a cada um de nós, a meditar nesse momento crucial. E digo veementemente, o único da história humana. É único, porque foi uma única vez que Deus, na sua infinita bondade, enviou o seu Filho, para que este Filho, sendo ele o próprio Deus, pudesse ser escarnecido, pudesse ser realmente zombado, enfim, pudesse ser de uma forma assim que humilhado diante das pessoas. Se nós não compreendermos, se nós não entendermos o quanto Cristo sofreu por você, ou cada um de nós não celebraremos a Páscoa de uma forma que o Senhor Deus deseja. Abra também Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. O texto diz assim: e à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que é traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? Creio que neste dia de Páscoa é raro a cruz de Cristo ser explicada. Não é apenas ele morreu, já que todos os homens morrem. Temos que entender que o que ele expôs, o seu verdadeiro significado, significa que ele morreu, mas ele morreu levando as nossas iniquidades e sofreu o castigo divino pelos nossos pecados. Ele foi abandonado, como nós vimos, por Deus e moído debaixo da ira dele em seu lugar. Ele morreu, mas não morreu porque ele era homem. Ele morreu para comprar, através do seu sacrifício, a nossa vida. Ele foi abandonado, e não há dúvidas, se nós pararmos, se nós olharmos o texto e outros textos que nós sabemos que fala da morte de Jesus, nós com certeza ficaremos em silêncio um tempo
para que nós contemplemos os sofrimentos de um ser tão desejável em si mesmo e tão amoroso para conosco. Um ser que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já era uma promessa que há de vir. E nós devemos parar diante de um texto desse e pensar e analisar quem somos nós para que o nosso Salvador, o nosso Senhor, pudesse ser o escárnio da humanidade. Contudo, queridos, essa desolação que o próprio Cristo sofreu, desses sentimentos que com certeza ele deve ter sofrido, é útil para a nossa vida hoje. É útil para aqueles que ainda não compreenderam o que significa a Páscoa. O seu efeito, quando é bem entendido e, na verdade, admirável, com certeza nos atrairá e com certeza compreenderemos de uma forma única que Cristo na cruz voluntariamente nos resgatou quando estávamos nas trevas para sua maravilhosa luz, que nos dá alegria para todo sempre. E este é o sentido da Páscoa. Mas ele morreu, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, ele veio para os seus o rejeitaram. Se nós não compreendermos que da morte a vida, se nós não compreendermos que Jesus sofreu em nosso lugar, porque disse a verdade àquelas pessoas que eram doutores da lei, nós não entenderemos o sentido da Páscoa. Nós apenas passaremos mais um ano, como sempre digo, sem experimentar a vida que Ele tem para aqueles que o amam. Ou seja, se nós pararmos e entendermos, trará ao nosso coração o sentimento no sentido assim, poxa, ele morreu no meu lugar. Como nós vimos no Salmo 51, eu nasci no ventre da minha mãe pecador. E somente Jesus pagou o resgate da minha dívida para com Deus. A sua maravilhosa luz significa exatamente isso. Nós temos alegria. Nós temos vida. Mas ele morreu para que tenhamos vida. E este é o sentido real que a Páscoa traz ao nosso coração. Ou seja, da morte traz a vida. Lucas 24, do 36 ao 38, nos mostra esse encontro da morte que traz vida. E talvez é isso que nós precisamos esta noite reconhecer. Lucas 24, do 36 ao 38, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz sejam com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Ou seja, a ressurreição que iniciou-se com a morte na sexta-feira, o qual ele foi, como nós vimos, cuspido, o qual ele levou tapas no rosto. No domingo, a ressurreição de Jesus completou a sua obra de expiação, ou seja, pagou o nosso resgate. E selou com a aprovação divina, somos justificados. Jesus aparece aos discípulos, queridos, e hoje não é diferente.
Não cremos, então, em um Jesus morto, derrotado, mas vivo ao lado de Deus. Aquele Jesus que foi escarnecido, que foi cuspido, zombado, é a palavra que eu queria lembrar, e eu acabei esquecendo. Um Jesus que foi moído pelas nossas transgressões, ele ressuscita. Ele não está morto. Ele vive. E ele apareceu aos discípulos e esta noite ele está nos dizendo, nesta noite de Páscoa, dizendo ao nosso coração: eu, por você, eu sofri, porque eu o amo. Quando eu olho 1 Pedro 3,22, é um texto conhecido, e diz assim, que subiu ao céu, está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Jesus é Deus, está vivo. E crendo assim, queridos, e crendo assim é crer no Evangelho. É crer no que as Escrituras nos falam através da morte e ressurreição de Jesus. E você tem dúvidas sobre isso? Como você tem comemorado a Páscoa? Qual é a sua motivação de comemorar este momento tão precioso no cristianismo, que é a ressurreição de Jesus? Salmo 84. Esse texto é um texto maravilhoso. Salmo 84 nos mostra uma oportunidade esta noite imperdível de nós avaliarmos, como lemos lá em Marcos capítulo 14, olharmos pelo prisma que aqueles homens olharam, o qual sacrificaram o Senhor, e também lembrar que Jesus se apresenta aos discípulos e diz a eles: a paz sejam com vocês. E esse Salmo 84, do 5 ao 12, nos dá uma oportunidade imperdível de esta noite nós nos deleitarmos na presença do nosso Deus. O texto diz assim, a partir do versículo 5 até o 12, como são felizes os que encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale da Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Prossegue um caminho de força em força, e cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração ao Senhor dos Exércitos. Escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele em que te confia. Nós confiamos em quem? Quando celebramos a Páscoa. Em quem confiamos? No coelho? Em quem confiamos? Será que não dá para perceber que Marcos capítulo 16 nos mostra a horrenda morte de Jesus? E Lucas 24 mostra que Jesus ressuscitou porque o seu sacrifício foi cabal e único na vida do ser humano. E ele mesmo ali, de tudo que ele passou, ele diz àqueles discípulos: paz seja com vocês. Será que continuaremos cegos, obtusos, no sentido de não entender o que significa a morte e ressurreição de Jesus? Eu quero trazer uma ilustração. Antes eu vou tomar um pouco d'água.
Consideremos aqui, por um momento, se nós tivéssemos apenas um dia para viver. Considere essa possibilidade. Amanhã, segunda-feira, é dia 5/4/2021. Digamos que será o último dia da sua vida. Estou aqui conjecturando, obviamente. Mas pare e pense um pouco, você que me ouve. O que você fará com o seu único dia de vida? Como você o viverá? Pergunta difícil, eu creio. Mas é interessante agora pensarmos sobre isso. Eu poderia suspeitar ou entender, que a grande maioria, se não todos, escolheria passar o último dia de vida ao lado daquele que nós amamos, daqueles que nós mais amamos. E não é nada absurdo isso, somos humanos e somos carentes do afetivo. Não que não seja algo agradável, pelo contrário, eu creio que seria interessante. Mas nesses versículos finais do Salmo 84, Davi deixa a impressão de estar pensando nesta possibilidade. Ele estava sendo perseguido. E ele estava vendo essa possibilidade real na sua vida. Ao concluir que só um dia em teus pátios, ou algumas versões átrios, é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar, no versículo 10, o salmista aqui nos deixa a impressão de estar afirmando que se ele tivesse apenas um dia para viver, ele seria empregado na casa de Deus, na comunhão dos santos e na presença do nosso Senhor. Ou seja, queridos, não há como ser grato a um Jesus que sofreu horrendamente ali naquele momento, na sexta-feira, e que agora ele está vivo, pronto a nos perdoar, a nos amar completamente. E ele apareceu, ele era real quando apareceu aos discípulos. O Jesus que morreu era verdadeiramente o Cristo que ressuscitou. Ou seja, Jesus se importou e cuidou dos seus discípulos. Ele os arrebanhou com as suas mãos. Ou seja, estar com Jesus é certeza do céu para mim. É certeza de que aquele sacrifício que Jesus fez valeu a pena para o meu coração, porque eu criei, através da fé, que eu realmente preciso de um Salvador e Senhor. Pois em sua ressurreição, a vida saudável haverá sentido em tudo que vamos realizar. Na presença do Senhor Jesus, estamos guardados para todo sempre, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele morreu como Jesus, ressuscitou como Jesus. E Ele deseja esta noite nos dar esta vida saudável, nos dar a esperança que temos através da sua morte e ressurreição. E o episódio que eu quero tratar aqui é Lucas capítulo 24, continuamos no livro de Lucas 24, dos versículos 5 a 8, o qual ali as mulheres, foram no sepulcro de madrugada. E o texto diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. O que eu quero tratar aqui, morte que nos dá vida, significa que nós não sabemos os nossos tempos
em que viveremos, do nosso trabalho, dos nossos planos, dos nossos sonhos. Nós não temos nenhuma condição humana de avaliarmos, nesse tempo que estamos vivendo, qual será o nosso destino. E as incertezas, ou quais as incertezas, né? Esse sentimento de incerteza aumenta os medos, estresse, ansiedade, opressão. Nesse tempo é um tempo em que as pessoas elas precisam se despir-se de si mesma diante de Deus e buscar em Deus a resposta. Aquelas mulheres, como eu disse, chegam ao sepulcro e encontram o vazio. E que diante disso ficaram inclinadas à preocupação ou até mesmo perder a esperança. Por isso, queridos, como foi dito a elas, se nós desejamos uma vida que realmente agradável, uma vida que vale a pena viver, recorremos à palavra de Deus que nos dá certeza em tempos difíceis, em tempos incertos e difíceis. Queridos, a ansiedade não é boa para ninguém. Ela nos paralisa, temos medo, temos angústias. A ansiedade tem tirado o sono de muita gente nesse tempo. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Aquelas mulheres ficaram abatidas, ansiosas. E agora, o que faremos? Cadê o corpo de Jesus? Mas a palavra que eles trouxeram lhes deram um bom ânimo. As mulheres que seguiam Jesus deviam estar muito ansiosas. Aquela violência que o Senhor levou, da tragédia que presenciaram, porém a ansiedade tomou conta do coração delas, o lugar reservado à fé. Quando o Senhor falou com elas, algo aconteceu. Então se lembraram das suas palavras. Lucas 24, 8. Conduzindo-as de volta à fé, para ajudá-las em sua fraqueza. Elas foram as primeiras a receberem a atenção do nosso Senhor. Foram elas as primeiras a serem cuidadas pelo nosso Senhor. E é exatamente isso que Ele deseja fazer esta noite na nossa vida. Ele deseja cuidar do nosso coração, porque Ele está vivo e Ele sabe quais são as nossas necessidades. Tudo isso nos ensina que Jesus se importa com você. Ele está preocupado com você. Talvez você esteja desolado, preocupado, distante, desatento. Mas o Senhor é quem está batendo a porta do seu coração. Porque Ele está vivo. O seu sacrifício naquela sexta-feira, a sua morte na sexta-feira, lhe deu a vida no domingo para que você viva esta vida. Para que você compreenda as Escrituras e se deleite nas Escrituras e viva uma vida digna. Apocalipse 3:20 é um texto conhecidíssimo, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está vivo. Ele é o pastor que está buscando você, como fez com as mulheres. Deixe trazer alegremente em seus braços. Deposite em Jesus toda a sua confiança, toda a sua vida. A ressurreição é a prova do amor de Jesus que ajunta as ovelhas. Ele deseja ajudá-lo. Ele deseja trabalhar no seu íntimo. Isto é Páscoa. Isto é um momento de celebração, porque nós podemos compreender que Ele não desiste de nós e nem de nos procurar. E a palavra do Senhor essa noite, da morte
que traz vida, exatamente isso, porque o seu sacrifício, que foi duro, porque ele morreu no nosso lugar, foi aceito pelo seu Pai. A ira de Deus foi toda em Jesus. E por isso que ele diz: por que me abandonastes, Deus? Por que me abandonastes, ó Pai? Porque toda a ira foi para Jesus. Todo o seu pecado foi para Jesus. E quando nós entendemos este momento de dor, de sofrimento, que traz vida, é porque Ele deseja nos dar a vida. Ele buscou as mulheres, Ele conversou com os discípulos no caminho de Emaús, Ele buscou os discípulos, arrebanhou eles em todas as sortes ali, para que aquelas vidas pudessem continuar vivendo de uma forma que eles pudessem glorificar a Deus. E esta vida abundante, o qual Jesus deseja nos dar, nos traz a paz. A paz que o Cristo tem para nós é inconcebível à mente humana, mas nós podemos experimentá-la. Lucas capítulo 24, do 35 ao 38. Ele diz assim o texto, Lucas 24, 35 ao 38. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Então, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas em seus corações? Por que se levantam dúvidas nos corações de muitas pessoas hoje? Porque muitas pessoas não compreendem e não entendem que o Cristo morto, Ele está vivo. E tentam de todas as formas comemorar a Páscoa de uma forma que não lhe traz a paz. Ele não somente foi ao encontro desses discípulos, dessas ovelhas, mas também os consolou, os encorajou. Ele teve um tom amoroso. Suas primeiras palavras foram: paz sejam com vocês, paz sejam com vocês. Naquele momento de angústia dos discípulos, de tristeza, de perplexidade, afinal eles viram o Cristo sendo cuspido, o Cristo sendo morto naquela cruz. E as palavras de Jesus eram de paz e de consolação e de esperança. Tornou-se para eles, então, marcas inesquecíveis em seus corações, da solidão que experimentavam para a sua presença única, real, porque Cristo está vivo. Enquanto o ser humano não se deixar abraçar pelo Senhor, enquanto o ser humano não experimentar a paz seja com vocês, nós continuaremos celebrando de uma forma errônea. O Senhor não somente nos busca, mas nos carrega nos ombros. Como pastor, assim nós também somos curados, tocados, consolados, porque Ele nos ama. Ele morreu, Ele ressuscitou e não esqueceu de nós. Queridos, esta paz que Ele deseja dar ao nosso coração é algo que somente Ele pode fazer. Seja consolado pelo Senhor esta noite. Não desista, Jesus vive. Experimente os evangelhos, experimente ler a Bíblia, experimente ir a uma igreja séria que prega o Senhor Jesus, que você encontrará, eu não tenho dúvidas, a paz que com certeza somente Ele pode nos trazer. Eu faço uma pergunta: como o Senhor tem marcado a sua vida?
Como você celebra a Páscoa, como você entende os discípulos no caminho de Emaús, como você entende aquelas mulheres que foram ao sepulcro e viram aquele sepulcro vazio. Não é um mero momento, não é algo porque ele morreu, ele está vivo. Eu faço outra pergunta, você lembra de um cuidado especial que você experimentou do Senhor Jesus na sua vida? Você lembra desse cuidado? Nesse momento em que vivemos, queridos, Jesus está nos dizendo, estou aqui para ajudá-lo, eu lhe amo, confie em mim, deposite em mim toda a sua confiança, e este consolo é para o nosso coração. Calma, espere, tranquilize-se, entenda que eu sou Deus, e quando você tiver fé na salvação em Cristo Jesus, terá dado um passo em direção à paz com Deus, uma paz futura. Porque Ele está vivo. E vivo, Ele consola, Ele conforta, Ele perdoa, Ele nos dá a vida, Ele nos dá a paz. Como vimos no Salmo 51, o Senhor tem uma multidão de misericórdia. E o Senhor não deseja sacrifício, o Senhor deseja um coração contrido, que compreende e que necessita desse Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 13. 1 João, capítulo 5, do 11 ao 13. Diz assim, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Jesus está vivo e Ele deseja dar ao seu coração a paz com Deus. Deseja escrever o seu nome no livro da vida, onde nós teremos uma paz futura, onde eternamente nós estaremos com esse Filho ressurreto, esse Filho vivo, que não desiste de nós, que está pronto a nos perdoar, a nos amar para toda a vida. E o último, queridos, e não porque é menos importante, ele diz que dá sentido à vida. A ressurreição de Jesus nos traz a paz e nos dá sentido à vida. Porque um homem com paz de Cristo sabe o que está fazendo. Olha lá, Lucas 24, do 47 ao 53. Olha o texto. E que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão dos pecados e a todas as nações. Começando por Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. E estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Ou seja, Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles esperem até serem revestidos do poder do alto. É a vinda do Espírito Santo muito bem colocado por Lucas no livro de Atos. Lucas capítulo 1, versículo 8. E eles aqui nos dá esta conotação de sentido, de alegria, e de regozijo, porque o Senhor Deus, o Deus da paz, o Deus que lhes deu condições de recuperar a sua fé, porque Ele está vivo. Esse Deus que levou a eles a buscarem aquilo que Deus estava colocando em seus corações. E eles estavam no templo louvando a Deus. E não é isso que estamos fazendo esta noite? Não é isso que fizemos logo pela manhã?
Nós estamos no templo porque sabemos que Jesus está vivo e que Ele nos dá sentido à nossa vida. Nós não somos um João ninguém sem esperança. Nós temos algo a realizar profundamente com Deus. E qual deve ser a nossa atitude como crentes, como cristãos, diante de todos esses problemas que estamos vivendo? Em meio a todos esses debates e argumentos que nós colocamos de manhã, como devemos nos posicionar diante desta Covid-19? Primeiramente, lembrarmos que Deus já preparou a solução para todos esses problemas. O próprio Jesus disse a eles: olha, eu estou indo, mas nós enviaremos o Santo Consolador. Nós revestiremos de poder a todo aquele que crê. E Ele, esse Deus que tem todas as soluções, também é um Deus que já estabeleceu um momento para essa realização. Deus sabe o momento certo que nós, com certeza, teremos a vitória. Porque Cristo está vivo. Quando Cristo, então, veio pela primeira vez, Ele nos salvou individualmente. Na segunda vinda, na sua primeira vinda, foi para resolver os problemas espirituais, não materiais. Ele é o Salvador. Mas isso não significa, queridos, que Ele as ignora, que Jesus não saiba como estamos vivendo. E eu creio que Cristo está nos dando o sentido da vida, porque Ele cuidará de todos os nossos problemas. Basta que você creia, basta que você coloque diante dele. Ele tratará a cada uma de uma maneira especial. Isto é o sentido da nossa vida. Nós estamos nas suas mãos. A nossa obra como crentes, como cristãos, é somente concentrarmos naquilo em que Deus se concentra. Amarmos a sua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Isso dá sentido à vida. Aqueles discípulos compreenderam que eles precisavam ser revestidos de todo o poder e ficaram em Jerusalém até que isso acontecesse. Eles pararam porque sabiam que sem esse momento especial, que eles não compreendiam, mas sabiam que ia acontecer, eles ficaram ali louvando a Deus. Porque o seu Senhor ressuscitado subiu aos céus. Mas Ele está olhando para nós. Somente fazemos o que Cristo nos ensina como crentes. Este é o nosso princípio básico, testemunhar. Atos 1:8, como eu disse, né? Já concluindo, diz assim: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, no tempo de isolamento, eu confesso a vocês que às vezes nos dá uma tristeza, porque gostaríamos de estar com os irmãos. Mas nós precisamos pensar que nesse tempo de isolamento também, muitos estão adiando muitos planos. E a igreja precisa compreender que não tem que adiar plano nenhum. Ela tem que exercer o seu papel de esperança, de fé. Por isso nos reunimos na quinta, no domingo de manhã, domingo à noite. Porque nos dá sentido a nossa vida. A igreja precisa viver isso. Abrir os olhos para enxergarem as realidades espirituais. Por que está acontecendo tudo isso? E qual o motivo por tudo isso? Eu creio que um dos motivos é que Jesus está voltando. E você é capaz de ver? Ou ainda está cego por causa do coelho? Ou você está envolvido com as coisas do mundo? Os discípulos ficaram no templo.
Os discípulos esperaram. Os discípulos creram na palavra. E nesse tempo de isolamento, muitos têm adiado viagens, até a trocadilhos banais que trocam aí nas redes sociais. Muitos têm deixado de ter esperança. Eu confesso que às vezes somos humanos. Hoje eu falei com a minha esposa e com o meu filho e com a Gabi, que é a namorada dele. Eu falei assim, eu gostaria de ir até o templo levar a mensagem. Mas podemos continuar fazendo o nosso trabalho. Páscoa é trabalho. Páscoa é sentido. Páscoa é direção. Porque Jesus está voltando. Jesus está aí, queridos. E você é capaz de ver? Ou você está preocupado com tantas coisas na Páscoa e esquece de olhar para Jesus? Você crê nos evangelhos? Você crê piamente em Jesus? Como crente, você tem adiado a sua fé, adiado a sua adoração. Eu não fico olhando, sabe, queridos? Não é a minha intenção essa, mas eu fico pensando, será que todos os membros da nossa igreja têm se compelido a buscar o Senhor Jesus, a não desistir, não adiar seus planos? Será que todos têm levado a sério os evangelhos? Aqueles homens obedeceram ao Senhor Jesus, dizendo, olha, fiquem aqui em Jerusalém, calma o seu coração, porque eu vos darei sentido, eu vos darei direção na vida de vocês. Porque eu vou, mas vos enviarei o Espírito. Será que nesse tempo de pandemia alguns têm adiado os planos de ser crentes? Será que todos os nossos membros têm pelo menos assistido os nossos cultos e têm se alegrado? Isto é Páscoa. Isto é ressurreição. Isto é esperança. Isto é a paz. Isto é algo que ninguém compra, a não ser pelo sangue remidor de Jesus. Da morte que traz vida, mas uma vida que tem significado. Uma vida peculiar. Uma vida que nós não entendemos como humanos que somos, mas podemos compreender com o Espírito Santo em nós. Cristo vive, eu concluo. Ele está vivo e Ele deseja dar ao nosso coração aquilo que Ele tem mais de precioso, o seu amor. Cristo vive um Jesus singular, único, que importa com cada um de nós de uma forma muito especial. Ele é amoroso, Ele é zeloso, que cuida das nossas emoções, que dá sentido à nossa vida existencial. Sabe por quê? Porque Ele é a paz. Porque Ele é a nossa paz. E nós, tendo a paz de Jesus, nós viveremos melhor. E a paz, no grego, nos dá a ideia assim de completo, seguro, saúde, bem-estar, prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento, sentido e amizade. Queridos,
não há como não compreender a Páscoa diante da morte horrenda que ele teve e que ele viveu esta morte ali piamente. Ele morreu até o último suspiro. Ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi crucificado em nosso lugar. A ira de Deus se esvaziou em cima dos seus ombros. Isaías diz que ele foi moído, que ele foi esmagado pelos nossos pecados. Mas que no terceiro dia, o qual comemoramos hoje, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, nos mostra que ele está vivo e que ele é zeloso e que ele é bondoso e que ele está pronto a nos perdoar, está pronto a nos dar um sentido da vida. Mesmo diante desta Covid-19, é impossível que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não possa colocar no meu coração e no seu coração sentido. Ele é Deus. Que nós, apesar quem somos, injustos, maus, pecadores, mas nesta noite eu queria conclamar ao seu coração, a que você compreenda que este momento crucial do cristianismo, que é a ressurreição, possa no seu coração fazer guarida, fazer morada. Porque é para o nosso próprio bem. Porque a paz está escrito completo, seguro, saúde, vigor, bem-estar, prosperidade, tranquilidade, contentamento em tudo que vamos realizar. É impossível que o nosso Deus não possa fazer isso na sua vida. Celebre Jesus, celebre a ressurreição de Jesus, celebre a Páscoa com Jesus e não com o coelho. Eu sei que é figurativo, mas tem enganado muitas pessoas e não contemplar e não compreender que Jesus é o único em toda a história humana que morreu no nosso lugar. É isso que Jesus quer, que nós entendamos da morte que traz vida. E não uma vida qualquer, uma vida que será completa na presença do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, querido. Glórias ao nosso Deus, e somente a Ele é devido o nosso louvor e o nosso coração. Por isso, que você compreenda, que você leia, que você entenda, que você busque. Lembre-se, considere que você tem um dia só na sua vida, o que você faria com ele? O que você faria? É uma oportunidade imperdível desta noite. Apesar de mim, eu espero que você tenha compreendido que em Jesus ressurreto, a morte que traz a vida. A morte que traz esperança. Porque Ele pagou por cada um de nós a nossa dívida. E além de tudo, uma vida saudável. Uma vida que nos traz esperança. E uma vida que nos dá sentido. E uma vida que nos dá a paz, porque Ele é a paz, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há ninguém que possa fazer isto que falamos, a não ser Jesus. Morreu, ressuscitou e está pronto a salvar os pecadores. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra,
Ó Deus, com certeza o nosso coração está compungido, ó Deus, a compreender isso, que somente o Senhor morreu por cada um de nós. E olha que não foi uma morte comum, né? Uma morte de cruz, uma morte horrenda. Mas antes de morrer, ele foi cuspido, bateram nele, maltrataram o corpo de Jesus, colocaram, na sua cabeça uma coroa de espinhos. Ó Deus, quanto flagelo, quanta dor o nosso Senhor sentiu. Mas ele fez por amor. Ele disse, no momento crucial, Deus, por que me desamparaste? Porque ele sentiu só. Porque os pecados, os nossos pecados estavam ali sobre ele. E Deus não tem comunhão com o pecado. Mas ele morreu. E como está escrito nas Escrituras, foi necessário que ele morresse para que no terceiro dia ele ressuscitasse. E isto trouxesse ao ser humano, à humanidade, a paz. Por isso que ele, no primeiro encontro, ele disse, a paz seja com vocês. E ele está dizendo ao nosso coração, a paz seja com vocês. E que vocês confiem em mim e no meu sacrifício. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque a sua voz é audível, a sua voz é compreensível. Apesar, ó Deus, de não estarmos ali juntos, mas eu creio que o Senhor falou ao nosso coração. E que continuemos na tua presença essa semana. Que seja uma semana de lutas, mas de vitórias em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz. E somente nele há esperança. Obrigado pela Páscoa que celebramos hoje. Obrigado pela comunhão com a nossa família. Obrigado pelo almoço. Mas obrigado porque tanto de manhã como à noite nós podemos parar e dizer, Senhor, é a nossa Páscoa. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Espero que todos assim falem com propriedade. Isso que estamos verbalizando. E oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e assim seja. Passemos os nossos motivos. Queridos, temos 7 motivos aqui para que oremos, e eu vou pedir que a irmã Valéria ore por todos eles agora, e também pela sua vida. A família do irmão Adonias agradece aos irmãos as suas orações, eles estão bem, estão se recuperando, graças a Deus por isso. E continuemos a orar por eles. Quero pedir também pelo pai da Letícia, a namorada do irmão Neto. Eles viajaram até Hortolândia, se não falha a minha memória. O pai da Letícia está com Covid-19 e ela está indo lá para cuidar dele. Então lembremos desses irmãos também. Orar pelo meu pai, o seu Raimundo. Ele apresentou uma significativa melhora. Parece que a pedra com os medicamentos está se soltando. Então os irmãos continuem orando por ele, porque isso é uma vitória. Caso essa pedra saia, muitas coisas acontecerão de melhor para o meu pai. Continuar lembrando do senhor Newton, que mora em São Paulo, esposo da minha tia Elza. Ela pede por ele, pede pela família dela. Ela disse que não está fácil a situação, mas ela está conosco sempre e confia também em Jesus. A viagem do irmão Neto, como eu disse, né, a Letícia, e a questão do pai dela, que nós já falamos. Da Dirce? A tia Dirce. Tia da Lucilene também tem Covid-19. A tia Dirce, tia da Lucilene, tem Covid-19. E pela recuperação do Oséias. Nós estamos orando pelo Oséias, acho que tem umas 2 semanas. Ele continua internado, o estado dele requer cuidados, ele continua na UTI. Então, queridos, que os irmãos orem por esses motivos
Este culto vai ficar gravado nas redes sociais, caso você queira lembrá-los e colocá-los diante de Deus durante essa semana, tá bom? A família do irmão Adonias, pedir pelo pai da Letícia, a viagem do neto da Letícia à Hortolândia, orar pelo meu pai, a recuperação dele, lembrar do seu Newton, da tia Elza e também da tia Dirce, tia da Lucilene, que está com Covid, e pela recuperação do Oséias, que continua na UTI. Oremos com a irmã Valéria e coloquemos também o nosso coração, talvez aquele motivo que está no nosso íntimo, que nós não revelamos, mas Deus sabe e deseja ajudar. Oremos então nesse momento. Gratidão, Senhor, porque iniciamos a semana na Sua presença, já logo pela manhã, ouvindo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nós te agradecemos por este privilégio, por esta oportunidade que tivemos logo de manhã e agora também à noite, ó Deus. Obrigada por este culto. Te agradecemos, Senhor, pelo seu grande amor, por cada um de nós, enviando o seu Filho para morrer naquele madeiro. Ó Deus. E assim perdoar os nossos pecados, ó Jesus. Ó Pai, nós te somos gratos por este imenso amor a cada um de nós. E diante de Ti, neste momento, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por ter enviado Jesus para ser o mediador entre nós e o Senhor. Confiados nisso, de que o Senhor está nos ouvindo, nós colocamos todos esses pedidos diante de Ti, ó Pai, que foram aqui verbalizados. Questões de viagem, saúde, gratidão. Ó Pai, que o Senhor esteja realizando nessas vidas o seu querer, no momento que o Senhor assim desejar. Ó Pai, que eles sejam confiados em Ti, ó Pai, somente no Senhor. Ó Deus. Que o Senhor com certeza está olhando para cada um. Sim, Pai. Fica também, ó Senhor, com os pedidos que estão no íntimo de cada coração, que não foi verbalizado, ó Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Ó Jesus. Nós colocamos diante de Ti, para que o Senhor também faça a Sua vontade. E coloca nos nossos corações, ó Pai, a gratidão, tranquilidade de que o Senhor está zelando e velando por cada pedido, ó Pai. Muito obrigada pelo seu carinho por cada um de nós. Nos dê, ó Pai, uma semana de vitória diante de Ti, ó Deus. E nos prepara, ó Pai, para quinta-feira, onde aprenderemos mais um pouco do Senhor. Sim, Jesus. Fica com os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista em Caiabu. Muito obrigada pela vida deles, porque eles têm sido perseverantes, ó Deus. E também os nossos amigos que têm estado juntamente conosco nesses cultos online. Sim, Pai. Obrigada pela vida do pastor. O Senhor cuide dele, cuide da sua saúde, do seu coração, ó Pai. Ó Deus. O Senhor continue a abençoá-lo como o Senhor tem feito até aqui. Sim, Jesus. Fica com a nossa família, ó Deus, também os nossos familiares. Que cada um seja alcançado pelo seu grande amor, ó Pai. E que eles sintam a sua presença e o seu cuidado na vida deles. Te agradecemos por tudo, ó Deus, e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Antes de ouvirmos o poslúdio, assim encerrarmos nosso culto de adoração, culto de Páscoa especial, eu quero lembrar aos irmãos que na próxima EBD eu acabei esquecendo, os irmãos até me perdoem a minha falha. No próximo domingo nós estudaremos o livro de Jonas. Então que você leia o livro de Jonas durante essa semana, são poucos capítulos, mas que você se deleite na história de Jonas, que com certeza vai falar muito ao seu coração e vai te ajudar também na nossa escola bíblica dominical. Amém, queridos? Deus seja abençoado, Deus seja louvado através também deste momento que estamos estudando os profetas maiores. Cantemos como pós-lúdio o hino 101, Ressurgiu.
Eu quero que você atente à letra deste hino e se deleite na presença do nosso Deus. Agradecemos a todos os que estão conosco, aqueles visitantes que têm assiduamente estado conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor recompense não só os nossos irmãos, mas a todos nós que têm acompanhado, a todos vocês que têm acompanhado as nossas lives. Que Deus honre a sua vida através da sua palavra. Amém? Ouçamos. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até a próxima oportunidade. E assim que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Boa noite a todos e uma ótima semana na presença do nosso Deus.